Estamos com a videoclasse 5, oitavo ano, atividades 9 e 10. Sou a professora Ana e estaremos juntos nesse período remoto. Vou me descrever rapidamente. Eu tenho cabelo longo, liso, louro, os olhos castanhos, os óculos de grau, pele clara, estatura mediana, magrinha, estou com uma blusa preta, calça estampada e meus acessórios de certo. Bueno, a las atividades. Atividade 10 traz pra gente um dia muito importante, Dia de la Consciência Negra. E aí vamos ver como é que isso aconteceu num país que pouco toca nesse assunto, que é a Argentina. Em San Telmo, aí alguém já ouviu falar desse bairro? Do lado já vem explicando que bairro é esse, a característica dele. Barrio com tradição de candombe, murga e carnaval, ou seja, ele tem a tradição dessas manifestações culturais de descendência afro, que forma parte do casco histórico de Buenos Aires. Então, San Telmo fica na parte histórica de Buenos Aires. En el pintoresco pasaje San Lorenzo, lugar em que se encontra a Casa Mínima. E qual é a importância dessa Casa Mínima, gente? Porque ela está sendo citada nesse texto. Donde consiguió la libertad uno de los primeros esclavos libertos. Então, ela é um emblema, assim, de uma conquista bem importante. Se comemorou o Dia de la Consciência Negra em São Telmo, então, nesse lugar que é emblemático, né? Eles tiveram a comemoração do Dia da Consciência Negra. Aí eu venho com um textinho entre aspas, porque a fala de alguém explicando sobre esse dia. Los que no están al tanto. O que quer dizer essa expressão em português? Quem não está por dentro da situação. Não está al tanto. Les queremos dizer o porquê desta atividade. Hoy se cumple um novo aniversário de la caída de um mártir brasileño, Zumbi de Palmares, que luchou contra a esclavitud e foi brutalmente assassinado el 20 de noviembre de 1695 e acá acompanhamos a causa de los afro-brasileños. Na verdade, eles estavam lá homenageando ao nosso Zumbi dos Palmares, engrandecendo e valorizando essa conquista, esse ato de resistência. E não é à toa que o Dia da Consciência Negra se comemora no dia 20 de novembro. Em la Plaza Italia llama a atenção um monumento a Falucho, um soldado negro que lutou em las guerras de la independencia, porque na Argentina casi não se habla de los negros. Por que eles acham então curioso esse monumento? Porque não é um tema muito trabalhado na Argentina, né? Mas de qualquer forma está lá essa imagem, esse monumento. Começamos a comemorar este dia há 3 anos, ou seja, pouquíssimo tempo de comemoração, de reconhecimento dessa data. A tratar de estudar e a fazer um intercâmbio com outras comunidades, com negros de outros lugares e a profundizar um pouco mais na história. Essa é nossa proposta. Então, a proposta deles é essa troca com outros negros de outros países e eles juntos irem entendendo essa história que muitas vezes foi contada a partir de outra ótica. Os 2 primeiros anos hicimos uma ronda de capoeira. Está em itálico, capoeira está em português, né? Então levaram aí esse costume para essa celebração. E tratamos de falar também um pouquinho da história, porque hubo opressão, esclavitud, pero também resistência e luta. Isso para mim é muito importante, essa última frase. Teve sim opressão e escravidão, mas também resistência e luta. Compara esta imagem com o texto leído. Essa imagem vai vir lá na apostila de vocês, né? E se a gente comparar com o texto que a gente acabou de ler, em que ela está dialogando? Essa imagem dialoga com esse texto. A gente vê lá o elemento, né, da escravidão acontecendo, a exploração acontecendo, mas a gente vê também a resistência, né? Então, uma imagem bem bonita da gente ver e bem importante da gente tocar nela. Bueno, seguindo o tema, vamos a ler e a reflexionar. Eu trouxe para vocês, eu vi esse quadrinho, achei interessante, achei que ele se associava e a gente está vivendo um momento bem próximo a isso, então achei interessante vocês lerem comigo. É uma tira do Armandinho que diz assim: sim, claro. Primeiro a autoridade pergunta: e a nota fiscal? O menino: sim, claro, que são nossas. Aí o menino não entende nota fiscal e a menininha
menina vai lá e apresenta, aqui, senhor. Aí ele se pergunta, mas quem carrega uma nota fiscal? Né? Quem carrega a nota fiscal da sua bicicleta? Então, são daquelas atitudes que estão tão enraizadas que a gente, quando não está no lugar de fala, às vezes nem entende porque as pessoas têm certas atitudes. Por que essa menina negra precisa legitimar a posse dessa bicicleta, né? Como a sociedade trata, como a sociedade se coloca diante disso. É bem interessante a gente refletir isso. Bueno, sobre a historieta. Esta historieta retrata um exemplo relacionado à discriminação racial, puesto que a chica, por ser negra, tem algo automático e cotidiano, a necessidade de comprovar que algo é suyo. Então é automático para ela a comprovação da posse. Em contraposição com a atitude do chico, que por ter a piel clara, nem sequer compreende tal necessidade. É a mesma coisa quando eu explico, por exemplo, que a gente, por ser mulher, muitas vezes atravessa a calçada ou disputa lugar com o carro na rua, para muitas vezes não ouvir uma piadinha sem graça, porque tem um homem na calçada. E talvez o homem não entende isso. Como o menino, por ter a pele clara, não entendeu a necessidade da menina de possuir. Então, um lugar de fala é muito importante, a gente precisa respeitar e, acima de tudo, ter empatia nesses momentos. A celebração do Dia da Consciência Negra em San Telmo e tantas outras ações têm como objetivo valorar a cultura, identidade afro e desnaturalizar práticas racistas. Isso é muito importante, gente, desnaturalizar algumas práticas. Sobre o texto. O texto que acabamos de ler é um exemplo de historieta. E o que é isso? Gênero textual que em português se chama história em quadrinhos. Vamos a conhecer um pouco sobre tipos e gêneros textuais em atividade 9. Então a gente vai lá para a atividade 9 e a gente vai conhecer um pouquinho sobre os gêneros e tipos textuais. Mas antes disso, o que é um texto? A gente às vezes acha que texto tem que ter um monte, tem que parágrafo, linha, a gente tem umas ideias constituídas, mas não é bem assim não. Manifestação comunicativa que possui sentido completo. Então qualquer manifestação que tenha um sentido completo, eu posso chamar de texto. Pode ser oral, escrita ou incluso não verbal, pode não ter palavra nenhuma e é um texto. Lo que é obrigatório é ter um significado pleno. Exemplo, se eu chegar em algum lugar e gritar fuego, não sobra um para ver o que está acontecendo, não é? Isso me dá um sentido completo, isso é um texto e é uma palavrinha só. Tipos e gêneros textuais. Há duas categorias importantes: tipos de textos, gêneros textuais. A tipologia textual, ou seja, os tipos de textos, é a forma como se organizam linguisticamente os textos para cumprir com suas funções comunicativas. Embaixo eu vou dar alguns exemplos que eu acho que o exemplo deixa a gente mais a par do que a própria definição. Então, por exemplo, eu tenho tipo narrativo. Qual é a função? Narrar hechos, narrar os fatos. Exemplo, esta manhã me levantei temprano, saí apurada do trabalho. Então, essa manhã eu acordei cedo, saí correndo para o trabalho. Eu estou narrando os fatos que aconteceram. Descriptivo, descrever pessoas, coisas, animais, lugares, que seja. Por ejemplo, el gato de Ana era pequeño, de color negro e raça mestiça. Eu estou lá descrevendo o gatinho, já perceberam que eu tenho uma queda pro gatinho, né, gente? Eu estou lá descrevendo ele. Expositivo, informar al receptor de forma clara sobre algum tema específico. Ejemplo, los tiburones pueden ser grandes predadores marinos com um esqueleto cartilaginoso. Então tem um tema específico que eu quero expor sobre aquele tema. Argumentativo, a gente usa muito em redações, por exemplo. Exposição coerente de razões para convencer ao leitor sobre um ponto de vista. Exemplo, o periodismo, o jornalismo, tem como função principal informar. Sin embargo, no entanto, ha sido utilizado por los gobiernos para influir na opinião pública. Então ali a ideia de que o jornalismo muitas vezes foi usado para influenciar a opinião pública e ele vai convencer a gente com argumentos sólidos que ele vai buscar. Gêneros textuais. Prioriza rasgos comunicativos, traços comunicativos, contextuais e sociais que influem na organização dos textos.
Esta categoria classifica os textos por suas funções sociocomunicativas. Então, eu vou pensar na comunicação social, considerando, además da estrutura linguística, os aspectos extralinguísticos. Exemplos: carta, classificado, anúncio, historieta que a gente acabou de ver, poema que a gente viu em outras aulas, notícia que a gente também viu em outras, cuento, receita que a gente conhece, as receitas e outros mais. A relação entre tipos e gêneros textuais. Ainda que sejam duas categorias diferentes, elas se complementam e se combinam. É importante a gente dizer que, às vezes, um gênero textual pode conter vários tipos de texto. Um predominando mais que o outro, mas isso também pode acontecer. Por exemplo, considerando os textos que leímos hoje, a gente ia lá o texto 1, lembra? Dia da Consciência Negra. Qual é o gênero textual que a gente tem ali? Uma notícia, ok? Tipo textual predominante daquele texto? Narrativo. Eu tenho lá uma narração do que aconteceu naquele dia, por que aconteceu e por aí vai. Tem descrição? Também tem. Ele vai descrevendo como é que é o bairro de San Telmo, como é que acontece, mas a predominância é da narração. Texto 2, Armandinho, que foi a historieta, história em quadrinhos, gênero textual, historieta. Tipo textual, também o narrativo, ele vai narrando ali o que foi acontecendo no encontro das duas crianças com aquela autoridade. Bueno, ahora es con ustedes, manos a la obra y nos vemos pronto.